Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês. Boa noite, Eliane, espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma extensão que você pode instalar em um browser. Até o momento, essa extensão ela pode ser instalada apenas no Google Chrome. Eu já instalei também num outro browser chamado Brave, que é parecido com o Google Chrome. Mas, enfim, o que é uma extensão? Uma extensão é alguma coisa a mais que você coloca dentro de um browser web para determinada funcionalidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho, além dessa extensão que eu vou falar hoje, eu tenho extensões, por exemplo, que me dão o preço do Bitcoin a todos os momentos. E várias outras. Não é muito recomendável que você fique instalando muitas extensões. Mas essa extensão aqui, eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Então, vamos lá. Bom, como sempre, os links estão na descrição. Então, aqui na descrição você vai encontrar os links para você instalar essa extensão no seu browser e também você vai ter o endereço do website onde se encontram mais informações sobre a extensão. A extensão, originalmente, ela se chamava Language Learning for Netflix. Aí eu fui procurar mais informações sobre a extensão, que eu sempre achei ela muito interessante, e eu fui pesquisar e ela mudou de nome. Hoje, ela não se chama mais Language Learning with Netflix, ela se chama Language Reactor. E a boa notícia é que ela aumentou enormemente a quantidade de recursos. Então, o nome dela original, Language Learning with Netflix, era o quê? Era apenas uma forma de você fazer uma interface com Netflix e você poder ver as palavras, você ativar a comunicação com dicionários e etc., para você poder aproveitar o melhor possível os filmes do Netflix. Porém, hoje, ela já apresenta suporte para o YouTube, ela apresenta suporte, por exemplo, para uma página web. Vamos supor que você esteja lendo uma página web, por exemplo, do jornal New York Times, e todos os recursos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, eles vão aparecer também na página do New York Times. Ou seja, você pode acionar automaticamente a tradução, você pode ouvir a pronúncia das palavras, enfim, uma infinidade de outras coisas. E uma coisa interessante é que essa extensão se comunica com vários outros serviços da internet que são muito bons. Por exemplo, você tem um portal chamado frevo.com. Nesse portal frevo.com, você pode ver a tradução simultânea, a conjugação de verbos, pronúncia e muito mais. Eu vou mostrar isso com bastante calma para vocês aqui. Bom, como sempre, tá, se você tiver alguma dúvida, eu suponho que hoje podem aparecer diversas dúvidas, é só escrever aqui no chat que eu já olho e a gente já responde. Tá? A extensão, ela é muito ampla, ela tem muitos recursos. Então, possivelmente, vai ser muito difícil explorar tudo. O ideal seria que você, após essa nossa conversa, você vá lá, instale a extensão no seu browser e comece a explorar os recursos. Então, hoje eu vou dar uma passada para vocês verem o que é possível e aí depois, se for o caso, se esse tipo de coisa fizer parte da sua estratégia de estudos, aí vocês podem explorar melhor. É importante lembrar que essa extensão não é o seu sistema de estudo. Ela pode, sim, se encaixar dentro de uma estratégia mais ampla que você tenha. Então, sempre lembrando, dominar no idioma estrangeiro consiste em ler, escrever, falar e ouvir. Essa extensão, ela pode colaborar muito para que você desenvolva a sua audição, para que você também possa aumentar o seu conhecimento da estrutura da língua inglesa através da exposição a diversos conteúdos, mas você tem que montar uma estratégia também de aprendizado. Você pode definir a quantidade de minutos que você vai estudar todo dia. Se você, por exemplo, você pode assistir um trecho de uma sua série favorita através do Netflix e depois você voltar e vai procurando as informações que você julgar mais importantes. Mas então, vamos lá, vamos ver. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente instalar essa extensão. É muito fácil você localizar essa extensão, mas de qualquer forma, aqui na descrição, eu tenho um link, você abre esse link no seu browser Google Web, Google Chrome ou Brave, que é um software
É um browser bem interessante, tá? Ele possui aproximadamente a mesma filosofia, parece que é o mesmo browser do Google Chrome, ele aceita as mesmas extensões do Google Chrome, e a vantagem é que você navegando nesse site, você usando esse site para navegação, ele vai te dando criptomoedas. Então, você pode ganhar aí, se você usar esse software o ano inteiro, esse browser, no final do ano você pode ter alguma coisa entre 100 e 200 reais. E ele tem também um recurso de bloqueio de anúncios e também de traqueamento, quer dizer, portais como Google, Facebook, etc., eles não vão poder fazer um acompanhamento de tudo que você faz. Isso daí pode ser bom e pode ser ruim, porque, por exemplo, Google e Facebook, eles oferecem alguns serviços que só vão funcionar se você tiver com esse bloqueio desligado, tá? Mas isso é outra história. Oficialmente, a extensão funciona apenas para o browser Google Chrome, e não oficialmente, isso aí foi um teste que eu fiz, e assim, inclusive, eu estou fazendo essa transmissão, essa demonstração para vocês, a partir de um browser chamado Brave, que é o que eu já mencionei agora. Então, aqui você vai achar a página da extensão, como eu disse, ela se chamava Language Learning with Netflix, e hoje ela se chama Language Reactor. É só, então, clicar nesse botãozinho azul, onde está escrito usar no Chrome, para que a extensão seja instalada no seu browser. É bem simples. Aqui você tem um videozinho explicativo também. Bom, uma vez instalada a extensão no seu browser, vai aparecer essa aqui, a tela principal do Language Reactor. Então, essa extensão, ela te dá os vários recursos que você tem, essa página, né, a página principal do site, e aqui você tem alguns recursos também, que eu vou entrar em mais detalhes. Bom, uma vez instalado a extensão, aqui tem uma setinha, vocês estão vendo esse ícone, esse escuro, parece uma peça de quebra-cabeça. A princípio, o link para você acionar essa extensão, ele não está disponível na barra de ferramentas. Se você usar essa extensão com bastante frequência, é então recomendável que você coloque, como está no meu browser, ainda não está, mas eu vou mostrar para vocês, que você coloque essa extensão direto na barra de ferramentas. E para fazer isso, você clica primeiro no ícone que parece um quebra-cabeças, aí ele vai abaixar para você todas as extensões que você tem instaladas no seu browser. E ali, que está circulado com uma bolinha e a seta indicando, você tem um alfinetinho, tá? Então, você aperta esse botão, aí automaticamente a extensão vai ficar disponível na sua barra de ferramentas. Como está demonstrado aqui. Uma vez, depois que você apertou no alfinetinho, ela vai aparecer ali para você com as iniciais LR, quer dizer, de Language Reactor. Tá? Agora, então, eu vou passar para a demonstração das funcionalidades mesmo do aplicativo, ok? Então, está aqui. Essa tela que vocês estão vendo é a tela de boas-vindas do Language Reactor. Vocês podem notar que na esquerda, a opção que está destacada é a opção Help. Então, se você precisar de alguma ajuda no uso da ferramenta, basta clicar em Help e aí você tem as opções. Por exemplo, tem ali Getting Started, quer dizer, primeiros passos. Aí, em seguida, você tem Export Help, que você pode exportar, por exemplo, as legendas que você está estudando, etc., para o arquivo texto, para você estudar. Arquivo texto ou planilha, ou o que quer que seja. E um item também que é muito interessante é esse aqui, Study Tips. Eu vou voltar nele no finalzinho, depois que eu mostrar as funcionalidades, que eles dão umas dicas bem interessantes sobre como você pode usar essa extensão para estudar idiomas. Eu estou falando aqui em ensino de inglês, mas, na verdade, como ele funciona por meio de traduções automáticas, etc., você também pode usar para estudar outros idiomas, ok? Então, vamos lá, vamos fazer uma demonstração do Language Reactor no Netflix, ok? Então, aqui tem a tela do Netflix e tem vários filmes, ok? Então, vamos pegar essa aqui, que é uma série que é uma série curtinha, de 20 minutos, e uma vez que você clique, você pode ver, como eu já instalei previamente essa extensão no meu browser,
toda a funcionalidade já está aparecendo aqui, tá certo? Então, aqui embaixo, vocês podem ver o que a pessoa está falando no momento, tá vendo? Uma vez que você pode parar, se você, por exemplo, passar o mouse, não precisa clicar, não precisa fazer nada. Se você passar o mouse em cima de uma palavra, você vai ver a tradução para o português. Isso aí você configura qual que é o seu idioma nativo. Então, ele vai te mostrar isso aí. Se você clicar, olha que interessante, ele já vai abrir uma telinha um pouco maior. Então, a partir daqui, você tem acesso a vários serviços na internet que podem te auxiliar também na compreensão das palavras que você quiser obter mais informações. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no Reversal Web Conjugation. Tá? Então, esse aqui é um verbo que eu cliquei, audited. Se eu clicar nesse ícone, ele já vai me abrir a tela do portal Reversal, né, que é em inglês, Reversal Conjugation. Então, está aqui, Audit, ele já vai me mostrar a conjugação do verbo nos vários tempos verbais, ó, presente, pretérito, present continuous, future perfect, e por aí vai. Então, essa aqui é uma das possibilidades. A outra eu vou entrar por todas aqui, é o Cambridge Advanced Dictionary. Se você clicar da mesma forma, ele vai selecionar uma consulta no dicionário do Cambridge. Então, o som aqui está desativado. Vamos ver aqui, então, como é que fica. Então, aqui, na hora que você clica em cima do microfone, ele vai mostrar para você qual que é a pronúncia daquela palavra. E aí você tem diversas outras coisas, palavras derivadas, por exemplo, audit. Então, é uma palavra que tem alguma coisa a ver com contabilidade, contas, balanço, balance, e por aí vai. Então, isso é interessante, que você vê relacionamentos das palavras. Aqui você tem o Word Reference, que é um outro portal interessante também para você consultar páginas. Olha que interessante, aqui ele te dá mais uma definição das palavras. Esse portal chamado Pons também é um dicionário online, da mesma forma ele te oferece a tradução nos idiomas que você quer. Wiktionary, mesma coisa. E o Babbel.la. Então, você tem aqui a tradução, né? Pronúncia, você tem exemplos. Isso aqui é muito interessante. Eu sempre defendo que você nunca deve aprender uma palavra desvinculada de um contexto, de uma frase. O portal Babbel.la, Babel, que é um portal dedicado ao ensino de idiomas, ele já vai te dar os exemplos. É claro que vocês não vão, a cada palavra, consultar todos os exemplos, claro. Porém, você pode selecionar algum desses serviços aqui para ser o seu favorito, o que você usa sempre. Eu, particularmente, gosto muito do Reversal, né, Conjugations, aquele verbo que te dá, aquele local, que se for verbo, ele vai te dar a conjugação e por aí vai. Bom, então, essa parte aqui é bastante simples. Você tem o que a pessoa está falando, você vai ouvir. Eu vou ativar o som aqui. Lovely office here, sir. Because Jan's got this way, I'm sending you to your room. Vocês estão vendo que tem as palavras, e aqui você vai sendo acompanhado do que a pessoa vai falando. As legendas vão sendo exibidas à medida que a pessoa vai falando. Aqui, por exemplo, do lado direito, você tem a transcrição de tudo, e você já pode se posicionar em um determinado ponto da série, do que está sendo exibido, clicando aqui. Então, ele já vai e já se posiciona ali onde é que você clicou. Isso é muito interessante, porque a série, ela tem 20 minutos de duração. Pode ser que você não queira ouvir toda a série. Dessa forma, você pode selecionar um trechinho pequeno, e aí você vai ficar praticando ali. Outro recurso muito legal, quando você está fazendo aquele estudo mais detalhado, é essa opção que está aqui embaixo, AP. Tá? Essa opção permite
que depois que a pessoa fale cada frase, aí o vídeo para, de forma que você pode, por exemplo, verificar o que as palavras querem dizer. Enfim, você pode fazer diversas outras coisas. Esse é um recurso interessante. E você aperta a barra de espaços e a frase continua. Tá vendo? Olha lá, ela falou e parou novamente. Então, você pode acompanhar bem lentamente o que está sendo feito. Eu, particularmente, isso eu vou falar um pouquinho lá nas dicas de estudo que o próprio site oferece, ele dá algumas dicas sobre como você estudar. Eu vou entrar lá. Mas, enfim, eu só estou mostrando os recursos para que vocês depois possam escolher a melhor forma de estudo. Quer dizer, não sou o que eu estou dizendo, eu estou mostrando as possibilidades. Aí, então, vocês podem fazer a seleção. E, mais uma vez, já falei, vou falar de novo, isso é uma parte da sua estratégia de estudos, não é a estratégia de estudos. Ela é particularmente interessante para o desenvolvimento da compreensão e ampliação do vocabulário. É claro que você vai também ampliar o conhecimento da gramática, etc. Qualquer exposição que nós tivermos à língua inglesa, qualquer que seja ela, seja através de leitura, através de séries de TV, etc., você estará consolidando o seu conhecimento da gramática de uma forma subliminar. Sem estudar a gramática conscientemente, você vai aprender a gramática pela exposição. Mas, essencialmente, essa ferramenta ela é interessante para consolidar, para você desenvolver o seu vocabulário e a sua compreensão da língua inglesa. Uma palavra que você... Vamos supor que você ouviu uma série dessas aqui, até com a tela desativada, você pode vir aqui no xizinho e desativar isso aqui e colocar para tocar. E aí você vai ouvir tudo. Depois você pode voltar nos pontos que você quer e fazer os ajustes necessários. Então, aqui eu mostrei um pouquinho no Netflix, eu vou mostrar no YouTube também, porque isso é uma novidade, como eu disse. Então, no YouTube, você tem a mesma condição. Então, aqui tem a série do Friends, já apareceu aqui a legenda ao lado, tá? E você tem a legenda em inglês e a tradução automática para o português. Se não existir a tradução, alguns dos vídeos no YouTube, eles já possuem uma tradução, uma legenda que alguém fez. Então, ela tem a acentuação correta, tem a capitalização das letras também de uma forma correta, etc. E outras são automáticas, são geradas por computador. Nesse tipo de legenda, aí já fica um pouquinho mais complicado. Geralmente, os vídeos do portal TED.com, eles têm uma quantidade imensa de legendas. Você pode acessar essas legendas aqui, ó. Aqui embaixo, ao lado de salvar, você pode abrir a transcrição. Então, essa transcrição aqui, no caso, é a transcrição automática, como vocês podem ver. Não tem, as letras não são capitalizadas, né, não são em maiúsculo, não tem pontuação nem nada. É apenas o que a pessoa está falando que aparece. Como eu disse, nos portais do vídeo, nos vídeos do portal TED.com, você tem as legendas em vários idiomas, tem a tradução, enfim, é bem mais complexo. Ok? Bom, aqui você tem também algumas opções, né? Traduzir. Aqui você pode fazer pesquisa de legendas com Creative Commons, Caption, Closed Captions. São essas legendas que vão aparecendo aí. Ok? Aqui você pode mexer nas configurações de como a extensão vai trabalhar. Olha só que interessante. Você pode usar atalhos de teclado, ao invés de ficar usando o mouse, você pode usar atalhos de teclados. Você tem uma legenda e você quer ver a legenda anterior, você aperta a tecla A. Se você quer que uma legenda seja repetida, você aperta S. Se você quer passar de uma legenda para a próxima, você aperta D. Então, esses aqui são alguns atalhos de teclado. E como eu disse, lembra daquela opção de parar a cada sentença que aparece? Aí, na hora que você quiser continuar, é só apertar a barrinha de espaço que ele passa para a próxima legenda. E outra coisa interessante, a opção R, é para você salvar a legenda atual. Mas para que serviria você salvar essa legenda? Por exemplo, no portal Aprendendo Inglês, você pode encontrar, tem um artigo meu que eu escrevi, Como Aprender Inglês com Séries de TV. Lá dentro, você vai ter um link em que você pode acessar a transcrição de todos os diálogos da série Friends. Você pode baixar, está no formato PDF, você imprime.
E como você pode estudar isso? Você pode ir lendo essas transcrições, aí você usa um recurso maravilhoso, que é a visualização. Você vai lendo, por exemplo, primeiro, é claro, você tem que assistir a série, e depois você vai lendo a transcrição, e você fecha os olhos e visualiza aquela situação. Você imagina o Joey falando, o Chandler, o Ross, por aí vai. Então, você vai fazendo isso, tá? Isso é um recurso muito interessante. É claro que eu não tenho a transcrição de todas as séries, de todos os episódios, de tudo. Hein? E esse recurso aqui, o R, né? Você já salva a legenda para você poder imprimir e depois lembrar. Como um ator faz? Um ator recebe o script, ele visualiza na situação as interações com as outras pessoas. Até interessante, a gente fica pensando, nossa, como é que eles conseguem memorizar tantas coisas? Eles conseguem memorizar, é lógico, que a prática é importante, mas eles conseguem também memorizar tantas coisas, porque quando eles estão ensaiando, eles estão visualizando o ambiente, as pessoas com quem eles estão conversando. E isso, para nós que estamos aprendendo inglês, é uma coisa fundamental e é um recurso que eu não canso de dizer que é muito importante. Só para lembrar, eu falei para vocês em uma das nossas lives sobre a Academia da Força Aérea. Para você pilotar um avião no meio civil, você leva 40 horas. Só depois de 40 horas que você pode pegar o avião e sair sozinho com ele. Na Força Aérea, isso vai de 7 a 12 horas. Quer dizer, os primeiros, os mais talentosos, conseguem sair voando com 7 horas de voo. Aqueles mais retardatários saem com 12. E se você passar muito disso, então você é considerado incapaz para a pilotagem militar. Até o termo, né? Então, isso é como? Porque de noite, se você for lá, você vai ver o pessoal tudo dentro do aviãozinho, eles estão pensando em todas as situações, decoram o manual para saber das emergências. A visualização é muito interessante. Então, recomendando, isso aqui você deve usar também com os outros recursos, com as outras técnicas que eu tenho falado ao longo do tempo, tá bom? Bom, então aqui tem mais opções, aí vocês podem ver o que é mais adequado para você, tá? Então, isso aqui são as opções. No Netflix, também é a mesma coisa, tá? Você apertando aqui, ele abre e fecha a barra lateral, você tem também as opções, que são essencialmente as mesmas. E no Language Reactor, aqui, por exemplo, outra coisa interessante, fechando isso aqui, quando você passa o mouse na barrinha, aí já aparece o ícone do Language Reactor. Aí você clicando aqui, você vai ativar ou desativar o Language Reactor. Pode ser que você não queira, né, que esses recursos estejam sendo exibidos enquanto você está assistindo essa televisão. Tá vendo aqui? Eu desativei. Então, o Language Reactor não está mais aparecendo no YouTube. Eu estou vendo a série em tela cheia. Se eu quiser, até ele fica com uma cor escura. Vocês podem ver aqui que a cor ficou escura. Se eu clicar aqui novamente, aí ele vai ativar, vai mostrar todos os recursos da extensão. Ok? Então, vamos lá. Um outro recurso bem interessante é que você pode salvar algumas palavras. Vamos, por exemplo, essa palavra aqui, aí eu posso depois salvar, tá vendo? Eu cliquei aqui com o botão direito do mouse, então eu cliquei na palavra yeah, né? Aí ele foi e salvou as palavras para mim. Essas palavras são aquelas palavras que eu gostaria de voltar depois, que é uma palavra que eu achei interessante, etc. Um recurso muito bacana que ele tem é o de destacar as palavras mais importantes, que é aquilo que eu falo sempre, é inclusive a base do meu livro, as palavras mais comuns da língua inglesa. Você não deve se preocupar em conhecer todas as palavras. Você deve se concentrar nas palavras mais importantes. Eu vou colocar aqui em tela cheia, que eu vou dar uma passada com você. Bom, eu vou mostrar, antes de passar para as dicas de estudo, eu vou mostrar para vocês mais alguns recursos da extensão. Então, você tem, assim, esse Turtle Tube, né? Turtle Tube, que é também... essas opções estão em beta, ainda são opções novas. Aqui você tem um menino, eu não conheço esse Turtle Tube, mas parece que são coisas, vídeos mais informais. Esse menino aqui, ele está comentando algumas coisas, e aqui você viu que já apareceu
a parte em inglês e ao lado a tradução. E você pode... Aqui você tem também várias outras opções, né? Aqui tem os atalhos, né, os atalhos de teclado, as configurações como você quer ver, que você quer ver a tradução, no caso ela está lado a lado. Aqui você, né, você ocultou a tradução em português, isso é interessante também, para quem já tem um conhecimento melhor, não quer ficar vendo a tradução. Tá? Bom, aí você tem um outro recurso que eu acho que vai ser pouco usado, mas pode ser que você queira. Às vezes você baixou da internet um vídeo inteiro junto com a legenda, que geralmente ela tem uma terminação SRT, subtitle, ou SRT ou sub. Você tem que carregar, eu não vou mostrar aqui, mas você tem que carregar as duas opções, você tem que carregar tanto o vídeo quanto a legenda, para que a extensão possa trabalhar da mesma forma sobre ela. Então, é basicamente isso aqui. Você vem aqui em cima tem essa opção, ó. Tá aqui, Load Video, né? Aí, bom, eu não vou fazer isso aqui, que vai demorar um pouquinho. Então, você tem que carregar o vídeo, depois você tem que carregar aqui do lado, depois que o vídeo está carregado, você tem a opção de carregar a legenda do vídeo, para que você possa trabalhar dessa mesma forma. E, finalmente, você tem a versão em texto. Você pode, por exemplo, entrar num site, vamos ver, newyorktimes.com. Eu estou entrando aqui no site do New York Times. Aqui eu tenho uma opção, né, que apareceu o texto, eu vou entrar aqui nessa primeira matéria que está aqui, e vou ativar o Language Reactor para essa matéria, né? Ok. Isso aqui não funcionou da forma que eu estava pensando, tá? Esse aqui está bloqueando. Esse aqui é o Brave, né, que eu já tinha falado. Tá? Okay. Bom, mas essa parte aqui eu vou deixar para depois, que ainda está em beta. Eu até consegui, na parte que... Aqui tem a tradução, desculpa. Está aqui, ó. Então, aqui tem o artigo do New York Times, tá? E aí eu posso ler, e as coisas funcionam também supostamente da mesma forma. Você pode selecionar um texto aqui, ele vai te mostrar a tradução, mas não está aparecendo aqui nesse momento, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês as dicas de estudo que eles falam, que basicamente elas consistem daquilo tudo que eu falei para vocês. Para vocês verem as dicas de estudos, vocês vão aqui na parte ajuda, no Help, tá? E aqui tem, como eu falei, tem um resuminho das principais funcionalidades, e aí você pode ir navegando, ele vai te explicando os recursos que eles oferecem. Tá? Deixa eu ver, aqui está falando, aqui, ó, vamos ver, esqueci. Tá vendo essa opção aqui, ó? Read in Language Reactor, ou seja, o Language Reactor vai ler essa página para você lá dentro, então não é automático, você tem que clicar com o botão esquerdo do mouse, direito, né? Direito do mouse vai aparecer aquele menuzinho drop-down, aí você tem a opção lá, Read in Language Reactor. Aqui ele me pergunta, né, como que eu quero ler, eu vou importar o texto. Na verdade, ele vai importar o texto para dentro da extensão. Então, eu vou clicar em Open, tá? E aí ele vai me importar o texto aqui para dentro. Vocês estão vendo que ele aqui colocou, eu cliquei na setinha do botão de acionar, e ele já me fez a tradução automática. Todos os textos, ó. Tá aqui o parágrafo, e tudo que funciona para os vídeos, funciona para cá. Se você clicar em Protections, né? Eu cliquei em Protections, ele ele acionou a tradução para mim. A tradução não. Ele acionou para mim o áudio, para eu ver como que a palavra é pronunciada, e eu posso ver ao lado a tradução. Essa tradução é automática, então pode ser que ela não seja a melhor tradução, mas ela já vai te dar uma boa ideia do texto, ok? Voltando aqui para a ajuda, eu vou falar rapidamente sobre as dicas de estudo. Então, vou aumentar um pouquinho a letra.
Ele, nas dicas de estudo, ele tem recomendações para os iniciantes, para alunos no nível intermediário e para alunos no nível avançado. Para os iniciantes, ele recomenda para cada legenda, primeiro você ouve o áudio umas 2 ou 3 vezes, sem olhar para o texto. São as recomendações dele, mas como eu sempre recomendo, como eu sempre enfatizo, nós devemos achar as nossas próprias estratégias e aquilo que funciona melhor para nós. Mas essas recomendações, elas são interessantes, vale a pena analisar e testar. E depois você faz as adaptações. Primeiro, então, ele fala para ouvir o áudio sem olhar para o texto algumas vezes. Aí você pode usar a tecla S, tá? Aí você ouve o texto, aí você tenta entender o que a pessoa falou, mesmo sem entender tudo. Aí você ouve novamente o áudio e dessa vez você lê o texto no original. Possivelmente, nessa hora, se você já tem um vocabulário básico, como que está no meu livro, as palavras mais comuns da língua inglesa, você já vai ser capaz de entender aquele texto, ok? Depois, para você ter uma compreensão bem detalhada de tudo, você vai olhar a tradução para entender completamente aquilo que foi falado. Aí você verifica uma palavra ou duas com aquele dicionáriozinho. Na hora que você clica, ele mostra para você, tá? O que ele fala aqui é o que eu falo sempre. Não gasta muito tempo se preocupando com o significado de palavras individuais. Nem todas as palavras que aparecem no texto têm o mesmo nível de importância. O que eu digo por nível de importância? É a importância da palavra para que você compreenda o texto como um todo. Como vocês podem ver pelas tabelas de todos os textos que aparecem no portal Aprendendo Inglês, você tem algumas palavras, eu diria que cerca de 10 a 15%, que aparecem com mais frequência. Todas as demais vão aparecer apenas uma vez, tá certo? E as palavras que aparecem muitas vezes você consegue deduzir a partir do contexto, ok? Bom, aí essa é a recomendação geral que ele faz para os iniciantes, tá? Aí ele fala, depois que você fez isso, você ouve mais algumas vezes, aí nesse ponto você já entendeu tudo, tá ok. Aí, como um estudante intermediário, como estudante intermediário, ele fala assim, você ouve o áudio sem olhar para o texto, tá? Aí ele estima que uma pessoa que está no nível intermediário vai entender 50% do significado que leu. Então, só para enfatizar, é muito normal, é muito natural que você não entenda tudo. Então, aqui, ele está dizendo que uma pessoa de nível intermediário vai entender 50% do texto. Aí você ouve novamente e lê o texto no original. Aí, diferentemente da pessoa que está no nível iniciante, você já vai ter entendido praticamente tudo, na hora que você ouve e você lê ao mesmo tempo. Aí, novamente, você pode olhar a tradução para entender completamente e você olha alguma palavra que você ainda não desconhece. Se você achar uma palavra que você achou super bacana, super legal, que você realmente não quer esquecer, você pode clicar com o botão direito do mouse e mandar salvar aquela palavra. Então, ela vai ficar naquela listinha lá de palavras que você tem. E você depois, em sessões posteriores de tudo, você vai lá e olha aquela palavra que você salvou. Lembre-se, a repetição espaçada. Você só se lembra daquelas coisas que você pratica. Andar de bicicleta. Você não tem essa, eu vou andar de bicicleta, vou aprender a andar de bicicleta ali e já volto. Não. É um processo, demora tempo. Então, as palavras que você julgar que são importantes, que você acha que é super legal de ter no seu vocabulário para empregar na sua conversação, você vai lá e salva, e de tempos em tempos você vai lá olhar a sua listinha. Da mesma forma, você pode limpar essa lista de tempos em tempos, por aí vai. Bom, uma vez que você alcançou o nível avançado, você ouve o texto, mesma coisa o processo, tá? Só que o nível de compreensão aumenta. Lá no comecinho, no inicial, você aprende pouco, depois você, no intermediário, vai entender 50%, e aqui no avançado, você vai entender 80% de tudo. Não vai chegar em 100%, tá? Demora um pouquinho para chegar em 100%, e mesmo quem tem muita prática da língua inglesa, vai ter dificuldade em alguns momentos, na compreensão de algumas palavras, de alguns dialetos, tá? Eu repito sempre, você ter a esperança que um dia você vai entender tudo da língua inglesa é uma baita de uma frustração, porque isso aí não é natural. O inglês, por ser uma língua falada no mundo inteiro, ela tem diferentes dialetos, as pessoas falam de forma diferente, como vocês podem ver, né, através de diversos textos. Ter essa expectativa é irreal e leva à frustração. Ninguém tem
nessa condição. Eu tenho um canal na internet com uma moça inglesa, e ela mostrou o irmão dela falando. Aí ela pergunta para a gente no vídeo, vocês entenderam o que ele falou? Eu não entendi nada, tá certo? Então, isso é natural. E mesmo em português, tem pessoas que a gente não entende o que eles falam, ok? Bom, aí fala assim, se necessário, olha a tradução. Aqui você já está num ponto que você nem precisa olhar a tradução. Se você é do nível avançado, você certamente não vai precisar da tradução das frases. Aí você continua para as próximas legendas e repete. Só para esclarecer, né? Legendas em inglês não é legend, é subtitles. A gente tende a, por termos muitas palavras parecidas nos dois idiomas, a gente tende a achar que tudo é igual. Então a gente fala legend, não é legend, é subtitles, tá? Aqui, ele tem mais algumas recomendações, por exemplo, para todos os níveis. Se tem alguma coisa mais complicadinha ou alguma estrutura que você não entenda, isso é muito importante, tá? Não fica preso a essa estrutura por muito tempo. Não vale a pena. Porque se nesse momento você não conseguiu entender essa estrutura, você ficar rodando em cima dela, também pode ser uma fonte de frustração. E fonte de frustração, se você não sabe lidar com elas, é muito prejudicial. Porque o que acontece é que muitas pessoas, ao se frustrarem, elas começam a achar que não têm habilidade, que já estão velhas para aprender, e por aí vai e desistem. Tá? Então, o que ele fala aqui? Se aparecer alguma estrutura, uma coisa assim que você tem um pouquinho de dificuldade, tudo bem, pode olhar uma vez ou duas, mas não fica preso nela. Aquela história, né? Eu comecei e tem que acabar. Não, por favor, não faça isso. Tá? O inglês, o seu inglês vai ser aperfeiçoado à medida que você se expuser cada vez mais ao seu conteúdo. Então, o que ele diz ali, ó, mantenha-se movendo através das legendas, das subtitles. Já é suficiente, olha que interessante isso aqui, já é bom que você já tenha se exposto àquela estrutura, que possivelmente você vai encontrar aquela estrutura outras vezes nos seus estudos. E aí você pode, né, à medida que você vai encontrando essa legenda mais vezes, você pode associar novos significados a ela. Se alguma coisa que é importante que você deve aprender, como eu falei, você vai ver isso novamente muito, né, muito rapidamente e você vai aprender mais sobre como ela funciona. Então, em resumo, apareceu uma coisa complicada que você não entendeu ali de cara, não se preocupe. À medida que você for se expondo mais à língua inglesa, essa estrutura vai aparecer mais vezes e cada vez que ela vai aparecer, ela vai trazer um contexto diferente, um significado diferente e dessa forma você vai consolidar esse conhecimento de uma forma muito melhor, tá? Bom, essa daqui também é interessante. É um recurso que eu até falo bastante. Você pode pegar e colocar cores diferentes para as palavras que não são frequentes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que isso aqui é uma coisa interessante. Para você evitar gastar muito tempo nas palavras que não são tão frequentes na língua inglesa. Tá? Uma chave para progredir rapidamente no aprendizado de idiomas é saber o que você pode ignorar. Olha que bacana. As minhas tabelinhas do Portal Aprendendo Inglês, que contam as palavras, elas mostram isso. Elas mostram isso. As palavras que não são tão importantes naquele contexto. Então, desta forma, você pode focar apenas nas palavras que são realmente importantes. E ele recomenda que você estude usando essa extensão por volta de 1 hora. Mas eu não chegaria tão longe. Se você estudar aqui um período de 10 a 20 minutos, todos os dias, o segredo é a constância. Quem estuda sempre, estuda menos e aprende mais, tá? Então, você pode ter, né, como eu falei antes, o foco é na audição. Você está focando na audição e na pronúncia, é claro. Eu recomendo que você, além de só ouvir, você também repita as legendas. Então, tem um recurso para parar a legenda depois que ela é falada e por aí vai. Aí você vai decidir a forma como você, né, trabalha melhor. Vamos voltar aqui no Netflix para ver esse recurso aqui das palavras. Deixa eu entrar aqui em configuração. Vamos ver. Aqui são as palavras que eu salvei, e está dividido em níveis, tá vendo? Então, aqui aquilo que eu falei, ó. Você tem nível 1, nível, né? Vários outros níveis aqui. Vamos ver aqui, configuração. Bom, eu não estou localizando essa parte. Está aqui.
Estão vendo aqui, destaque de vocabulário? Aqui que você pode ver as palavras que você ignora. Então, você tem, começando em 300 palavras, chegando até 9.500 palavras. Se você não quiser usar esse recurso, você pode desativar. Ou seja, vamos supor que você está iniciando, seu vocabulário ainda é básico, você conhece 1.500 palavras. Então, as palavras que não se encaixarem naquelas palavras mais comuns, que estão dentro desse vocabulário de 1.500 palavras, elas vão aparecer com uma cor ligeiramente diferente, ok? Outra coisa que você pode fazer também é definir por padrão qual que é a velocidade de reprodução. Se você está tendo dificuldade para entender alguma coisa, você diminui. Você pode diminuir para 0,87, quer dizer, 87% da velocidade original, até metade da velocidade original. Aí fica bastante arrastado. E você pode acelerar também. Quer dizer, depois que você ouviu o texto algumas vezes, você pode ouvir, por exemplo, com 25% mais rápido, 50% mais rápido, até 75% mais rápido. Ok? Bom, como eu já havia falado, esse daqui foi uma passada rápida sobre esse recurso que eu acho muito interessante para você desenvolver sua audição e a sua fala, e subliminarmente você também desenvolver o seu conhecimento das estruturas da língua, porque você vai estar se expondo, você vai se expor ao idioma. E nós aprendemos gramática, nós aprendemos a escrever corretamente, a empregar frases, etc., quando nós nos expomos ao idioma. Isso é uma forma divertida e agradável de exposição ao idioma. Você pode usar o Netflix, você pode usar o YouTube, enfim. E como já foi falado ali, você pode usar artigos, né, de jornal, de websites, que ele vai trazer a tradução para você, tá? Então, é uma ferramenta muito legal e muito importante para vocês inserirem no seu arsenal, né, na sua caixinha de ferramentas de aprendizado. Sempre lembrando, vocês devem fazer o planejamento, porque aqui é muito fácil você se perder, ficar, por exemplo, navegando por um monte de vídeos sem fazer como está recomendado, de praticar, ler as legendas, etc. Então, é muito importante você que tem esse plano. Você fala assim, eu vou estudar o listening e os demais pontos que eu falei através dessa extensão durante 20 minutos por dia. Aí você, dependendo da sua disponibilidade, do seu comprometimento, aonde você quer chegar, você pode ampliar isso com outras atividades. É muito importante, sempre muito importante, que seja feito o planejamento, que a cada dia você saiba onde está. Eu, geralmente, para os meus alunos, eu recomendo, senta no domingo, né, no curso, todo domingo eu tenho um vídeo que eu falo as missões da semana. A gente chama de missões, né? A pessoa, o que ela vai fazer. Então, senta no domingo e define o que você vai estudar, por quanto tempo, durante a semana inteira. Aí, no outro domingo, você faz uma avaliação, isso é muito importante, lembra? Você tem que avaliar o conteúdo. Avalia a semana que passou, vê como é que você foi, se você cumpriu tudo certinho, e aí você também já faz o planejamento para a próxima semana. Não tem como falhar, tá? É infalível essa receita para você aprender inglês. Qualquer pessoa aprender, e você vai aprender inglês de uma forma autônoma, tá? O interessante que está acontecendo hoje dos cursos online de inglês, que estão aparecendo muitos por aí, é que justamente eles te dão a flexibilidade de você poder estudar quando você quiser. E também, uma coisa interessante, os bons cursos online de inglês, eles oferecem o acesso praticamente ilimitado ao instrutor. Se você tem uma dúvida no domingo, meia-noite, o que for, dependendo, você já pode ter uma resposta ali imediata para a sua dúvida. Você não está sozinho, que é diferente de um curso de inglês tradicional, que você tem um horário para se deslocar para a sala de aula, para sentar e ficar ali com o professor. Se você quiser falar com o professor fora desse horário, você não consegue. Eu, particularmente, nunca consegui esse tipo de informação, né? No tempo que eu estudava inglês também, lá no comecinho, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Talvez até hoje tenha, mas a vantagem desses cursos online é justamente esse acesso que você tem ao apoio. Você tem o apoio de alguém que está ali junto com você nessa jornada. Da mesma forma, isso é o ponto bom. O ponto ruim é que você tem muita liberdade e se você não tiver escrito o seu compromisso de estudo, você pode acabar abandonando, gastando dinheiro à toa, tá? Mesmo que você gaste dinheiro à toa, você ainda vai gastar muito menos dinheiro do que no curso de inglês tradicional.
tá? Mas se você tiver o comprometimento, e os cursos de inglês online, eles têm esse tipo de coisa, eles estão junto com o aluno, eles cobram. É claro que chega um ponto que o aluno realmente não quer, então não tem o que fazer. Ele não vai querer por quê? Ele não se comprometeu, ele não tem uma motivação forte para aprender inglês, então, em algum momento, realmente, ele vai desistir, que eu sempre digo. Se você não tem o comprometimento, a meta, saber por que você vai fazer inglês, você possivelmente vai desistir. E uma vez, como disse o Goethe, né, que eu falei na live anterior, uma vez, como disse o Goethe, uma vez que nós nos decidimos nos comprometer com aquilo, tudo conspira a nosso favor, o universo nos ajuda, isso é verdade. Isso aí, mais tarde, já foi até cientificamente provado, ele chama sistema de ativação reticular. Isso significa que quando você determina uma meta, o seu cérebro começa a enxergar no ambiente tudo aquilo que vai te ajudar a alcançar a meta que você quer. Porque nós não temos condição de perceber tudo que ocorre ao nosso redor. O nosso cérebro é seletivo, ele não consegue lidar com tanta informação. E a partir do momento que você definiu uma meta, tudo que acontecer ao seu redor, que te ajude a chegar naquela meta, você vai notar e você vai chegar naquele caminho. Tá? Então, o aprendizado parece uma coisa simples, e mas tem os segredinhos, que é o que eu estou falando com vocês aqui o tempo inteiro, certo? Bom, então, o pedido de sempre, ajude o nosso canal a crescer, dê um joinha, conte para os amigos e inscreva-se no canal para receber as notificações. E eu queria agradecer para vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, espero que tenha sido produtivo. E semana que vem tem mais. Eu mandei para quem está assinando as lives do Portal Aprendendo Inglês, eu mandei a programação das próximas 4 semanas, inclusive essa, e vai ter muita coisa boa vindo por aí, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos e até a semana que vem.